Pessoal, vocês estão me ouvindo? Kenny, Marcos Vinícius. Eu vou começar já, não vou esperar mais gente entrar na sala, não, tá? Porque a gente marcou às 19 horas. Vocês estão me escutando? Ah, ok, então. Ô, gente, o que que eu pensei para a web de hoje, né? Da gente tirar algumas dúvidas, pontuar algumas coisas relacionadas à variável aleatória contínua e à distribuição normal. Tem alguma coisa que vocês queiram ver a respeito da quarta atividade avaliativa, que é para entregar amanhã? Se quiserem, eu posso ver, a gente pode ver agora no início. Vocês têm alguma dúvida específica da atividade 4? Porque se não tiver, aí eu já vou começar a desenvolver o que eu tinha pensado. Sim, vamos fazer isso então. Eu vou para o quadro e a gente vai começar a pincelar algumas coisas de variável aleatória contínua e de distribuição normal, então, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês mandem aqui no chat. Ok, Marcos, eu vou fazer isso então, tá? E o Kenio também tinha pedido, né, para a gente falar a respeito do assunto. Então, vamos começar lá então. Você vai para a luz? Vou. Vai para a luz. Aqui, Júlia, o lápis e aqui a borracha. Então, vocês estão lembrados, né, no bloco 2, a gente falou a respeito de variável discreta, né? Então, variáveis discretas, elas assumiam um número finito de valores dentro do intervalo. Já no bloco 3, a gente insere o conteúdo de variável aleatória contínua. Então, qual é a diferença, né? Acho que o próprio nome já nos dá uma ideia. A variável aleatória contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo de números reais. Então, a gente diz que ela assume qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. O que acontece? Essa variável aleatória contínua, ela é definida por uma função de probabilidade. Essa função de probabilidade, né, no nosso material a gente chama de função densidade de probabilidade, ou FDP, ela nos permite calcular probabilidades associadas a essa variável aleatória x, que tem uma distribuição contínua qualquer. Então, essa variável aleatória x, não é que ela vai assumir infinitos valores dentro deste intervalo, de menos infinito a infinito. Nós vamos ter que
Pessoal, vocês estão escutando a gente? A gente teve um probleminha na internet aqui. Assim, porque a internet caiu aqui, a gente está com um tempo meio ruim aqui em Diamantina, tá? Então, se vocês deixarem de ouvir é por causa disso, tá bom? Vamos continuar aqui então. Eu estava falando para vocês a respeito dessa variável x, né, que é uma variável contínua e que assume infinitos valores dentro de um intervalo de valores para o qual ela é definida. E essa variável aleatória contínua, ela tem associada a ela a chamada função densidade de probabilidade, essa FDP. Essa FDP é uma função, mas ela não é uma função qualquer, né? Ela é uma função que ela tem algumas propriedades. Essa função densidade de probabilidade, né? A minha f de x, ela tem que ser maior ou igual a zero sempre, então ela é crescente. E ela também precisa, né, gozar da seguinte propriedade, que a integral de menos infinito até infinito de f de x d de x, essa integral ela tem que ser igual a 1 para que esta função seja uma função densidade de probabilidade. Sendo ela uma função densidade de probabilidade, nós vamos poder calcular probabilidades associadas a essa variável aleatória x. Então, sendo f de x, né, uma FDP, a gente vai dizer que a probabilidade da variável x assumir valores entre a e b, por exemplo, essa probabilidade ela é dada pela integral de a até b de f de x, d de x. Para variáveis contínuas, gente, não interessa, não faz diferença se este intervalo, se ele é aberto ou se ele é fechado. Porque para variáveis contínuas, nós consideramos que a probabilidade de x assumir exatamente um valor, essa probabilidade ela é igual a zero. Porque se vocês lembrarem, essa integral definida de a até b, ela equivale à área, né, sob a curva de f de x, quando calculada do ponto A até o meu ponto B. Então, vamos ver um exemplo, então, de uma função, né, que nós não sabemos se ela é função densidade de probabilidade e nós precisamos testar essa propriedade dela aqui, verificar se a integral, essa integral, se ela resulta em valor 1. Aqui não? Obrigada. Então, vamos lá. Vamos Pessoal, a internet aqui caiu de novo. Vocês estão me escutando? Ok, vamos continuar então.
Então, nós paramos nesse ponto, né? Nós temos uma integral, nós temos uma função 2x² menos 3. Essa variável x definida entre 0 e 3. E nós queremos verificar se essa função f de x, se ela é uma FDP ou não. Então, eu preciso fazer a integral, preciso integrar essa função dentro do intervalo para o qual a x ela é definida. Então, resolvendo essa integral, nós podemos separá-la, né? Integral de 0 até 3, de 2x² dx, menos integral de 3 dx, também dentro do intervalo de 0 até 3. Então, integral de 2x² dx é igual a 2x ao cubo sobre 3. Isso dentro do intervalo de 0 a 3. Menos integral de 3 dx é 3x, dentro do intervalo de 0 até 3. Então, veja que nós temos aqui, ó, uma integral definida. Então, nós precisamos substituir os valores, né, do limite superior de integração, que é 3, e do limite inferior, que é 0. Então, vamos lá. O que nós vamos ter, então? 2 vezes 3 elevado ao cubo dividido por 3, menos 2 vezes 0 elevado ao cubo dividido por 3, menos 3 vezes 3, menos 3 vezes 0. Eu substituí aqui no limite inferior 0, né? Mas nós sabemos que 0 multiplicado por qualquer valor resulta em 0. Então, aqui nós temos 0 e aqui também 0. Então, vamos resolver. Essa integral definida, então, ela vai ser igual a 2 vezes 3 elevado ao cubo, né? 27, dividido por 3, menos 3 vezes 3, 9. Então, 27 dividido por 3, 9, vezes 2, 18, menos 9, igual a 9. Então, vejam que isso indica para a gente que f de x não é função densidade de probabilidade. Se ela não é função densidade de probabilidade, significa que ela é uma função matemática qualquer, que ela não associa à variável aleatória x probabilidades. Então, esta função, ela não define probabilidades para a variável aleatória x. Continuando, então, vamos agora tomar uma outra função. Vamos tomar a função fx, que é igual a k vezes 2 menos x. E a variável x, ela está definida entre 0 e 1. Então, para esta função, eu quero determinar qual é o valor de k para que f de x seja função densidade de probabilidade. Então, quando isso ocorre, o que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar que a integral, então, de f de x, d de x, sendo essa função uma FDP, quando integrada de menos infinito até infinito, ela é igual a 1. Mas vejam que a variável, ela não é definida dentro destes intervalos. Ela é definida apenas dentro do intervalo de 0 a 1. Então, significa que fora do intervalo, essa função, né, ela assume valor 0. Então, o que nós vamos ter? Integral de 0 até 1 de f de x, que é k vezes 2 menos x dx. E essa integral é igual a 1. Então, resolvendo essa integral, nós temos integral de 0 até 1 de 2k d de x, menos integral de 0 até 1 de k vezes x dx, isso é igual a 1. Então, integrando, né, essas integrais parciais que a gente separou, nós vamos obter 2k
k vezes x de 0 até 1, menos kx² sobre 2 de 0 até 1. E nós sabemos que essa integral ela vale 1. Substituindo, então, nos limites de integração, nós encontramos 2 vezes k menos 1, vezes 1, né? Desculpem. Vejam que aqui eu vou até omitir a substituição por 0. Menos k vezes 1 ao quadrado sobre 2, e isso é igual a 1. Então, nós temos aqui uma equação linear, uma equação de primeiro grau. Nós temos 2k menos k sobre 2 é igual a 1. Vou tirar o mínimo múltiplo comum de ambos os lados, que é igual a 2. E nós obtemos, então, 2 dividido por 1, 2 vezes 2k, 4k, menos k, igual a 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Nós podemos, então, simplificar os denominadores e nós encontraremos 3k igual a 2. Então, o valor de k ele é igual a 2/3. Significa, então, que sendo f de x uma FDP, o valor de k é igual a 2/3. Para a gente poder passar para o próximo passo, que é o cálculo de probabilidades, nós substituímos, então, o valor de k na função f de x. Então, nós vamos encontrar f de x igual a 2/3 vezes 2 menos x. Então, dado que nós já temos essa função de probabilidade, f de x igual a 2/3, né, de 2 menos x. Para x definida entre 0 e 1. Podemos calcular, então, probabilidades para essa minha função. Eu tinha falado para vocês que quando nós temos uma função densidade de probabilidade f de x, se nós integramos, né, esta função de A até B, essa integral, que é a área sobre a curva, ela nos dá justamente a probabilidade de x estar entre esses dois valores. Então, vamos supor que a gente queira calcular a probabilidade de x estar entre 0 e 0,6. Isso significa, então, que nós vamos tomar essa função f de x, que é 2/3 vezes 2 menos x dx, e vamos integrá-la entre 0 e 0,6. O valor dessa integral nos dá a probabilidade que a gente está procurando, que é a probabilidade do x estar entre os valores 0 e 0,6. Então, integrando, né, nós vamos encontrar 4x sobre 3, de 0 até 0,6. O que eu fiz? Eu multipliquei 2 por 2, 4. Então, 4/3. Então, integral de 4/3 resulta em 4x sobre 3. Menos, aí a integral de 2 vezes x, 2x. Então, vamos ter 2x², aí dividido por 3 vezes 2, dividido por 6. Integral de 0 até 0,6. Então, substituindo nos limites de integração, nós encontramos 4 vezes 0,6 sobre 3, menos 2 vezes 0,6 ao quadrado sobre 6. Pode resolver sim, Marcos, sem separar, que foi justamente o que eu fiz agora no finalzinho aí. Quando eu fiz a integral de 0 a 0,6, eu já integrei direto, né? Integrei 4/3, que resulta em 4x sobre 3, e integrei 2x sobre 3, que resulta em 2x ao quadrado sobre 6.
Às vezes, separar a integral faz com que o processo seja mais simples, fique mais simples, né, para a gente resolver. Mas aí fica ao seu critério. Então, nós vamos ter o seguinte, 4 vezes 0,6 dividido por 3, 0,80, menos 0,12. Então, a probabilidade é igual a 0,68 ou 68%. Gente, e tome cuidado o seguinte, probabilidade é sempre um valor entre 0 e 1. Então, encontrou uma probabilidade maior do que 1, pode voltar que tem conta errada, tá? Eu queria comentar com vocês também uma questão que está na lista, né? Que é o cálculo da mediana. Vamos considerar essa mesma função densidade e probabilidade. 2/3 de 2 menos x. Não sei se vocês lembram o conceito de mediana. Para a variável aleatória discreta, a mediana é um valor que divide o conjunto de valores ao meio, né? Tem 50% dos valores menores que a mediana e 50% dos valores maiores que a mediana. Para variáveis contínuas, não faz sentido, né, falar nisso, que a mediana divide o conjunto ao meio. Na verdade, quando a gente pensa na mediana para variável aleatória contínua, nós temos que a probabilidade do meu valor de x ser menor ou igual à mediana é igual a 50%. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual à mediana também vai ser igual a 50%. Então, pensando lá na nossa curva, né? Supor que eu tenho aqui a variável definida entre A e B. A mediana é um valor tal que a probabilidade de estar entre A e a mediana é 50%, e a probabilidade de estar entre a mediana e B é 50%. Então, se eu quero calcular o valor da mediana para esta variável x, o que a gente precisa fazer? Eu preciso integrar de 0 até a mediana. Por que de 0? Eu sei que essa variável está definida entre 0 e 1. Então, a integral de 0 até a mediana de f de x, d de x, essa integral vale 0,50. Ou seja, a probabilidade de x estar entre 0 e a mediana é igual a 50%. Então, veja que a gente procura o valor da mediana e nós sabemos que a probabilidade associada a ele é 50. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar, então, integral de 0 até a mediana, de 2/3 de 2 menos x dx, e essa integral é igual a 50%. Então, resolvendo essa integral, nós temos 4x sobre 3, de 0 até a mediana, menos 2x ao quadrado sobre 6, de 0 até a mediana, isso é igual a 50%. Então, vamos resolver a integral definida. Para essa integral definida, nós vamos substituir o valor de x pela mediana. Então, 4 vezes a mediana, dividido por 3, menos 2 vezes a mediana ao quadrado, dividido por 6, isso é igual a 50%. Novamente, vou tirar o mínimo múltiplo comum aí, que é igual a 6, e nós vamos ter a seguinte equação do segundo grau, né? Mínimo múltiplo comum 6, então nós vamos ter 8 vezes a mediana, menos 2 vezes a mediana ao quadrado,
é igual a 3. Colocando na forma padrão, né, para a gente resolver essa equação do segundo grau, nós sempre trabalhamos com o valor de A, que é o coeficiente da variável, né, que está elevado ao quadrado, positiva. Então, nós vamos trazer o 3 para o lado esquerdo. Então, vocês estão me escutando? A internet está oscilando muito aqui hoje. Então, vamos continuar. A gente está falando sobre a mediana, né? Como é que a gente calcula a mediana para variável aleatória contínua? Então, para a variável aleatória contínua, né, nós usamos a mesma ideia dos 50%, só que aqui 50%. Nós precisamos agora resolver essa equação de segundo grau, né? Isso. Então, nós vamos deixar essa equação de segundo grau, nossa forma padrão, vou multiplicar tudo por menos 1, trocar os sinais. Então, nós vamos ter 2 vezes md ao quadrado, menos 8md, mais 3, igual a 0. Então, calculando o valor de delta, nós encontramos 64 menos 4 vezes 2 vezes 3. Então, o delta é igual a 40. Então, significa que o valor da mediana é menos b, que é 8, mais ou menos raiz de 40, sobre 2 vezes a, que é 4. Então, as nossas duas raízes serão md', 8 mais raiz de 40, dividido por 4, 3,58. E md, duas linhas. 8 menos raiz de 40, dividido por 4, 0,42. Aqui também vocês precisam ter muita atenção, porque a mediana, ela necessariamente vai ser um valor dentro do intervalo de valores considerados. Então, essa mediana igual a 3,58, nós podemos desconsiderá-la, porque esse valor está fora do intervalo da variável x. Isso significa, então, que a mediana ela é igual a 0,42. Tá? Então, a probabilidade de x está entre 0 e 0,42, é 50%. E a probabilidade está entre 0,42 e 1, também é igual a 50%. Continuando ainda com essa mesma função densidade, né, de probabilidade, essa f de x, vamos ver aqui o conceito de esperança. Então, novamente, vamos colocar aqui f de x igual a 2/3 vezes 2 menos x. Lembrando que x está definida entre 0 e 1. A esperança de uma variável aleatória contínua ou discreta, como a gente já viu,
ela nos dá a ideia do valor médio dessa variável, ou da média da variável, né? Em média, quanto essa variável ela vale. Para variáveis contínuas, a esperança de x sempre será integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x, d de x. Nós pensarmos, né, lá no cálculo de probabilidade, a probabilidade pode ser entendida como uma frequência relativa. Então, essa frequência relativa, ela estaria, né, sendo representada justamente pela função de probabilidade, que nos dá a probabilidade dessa variável aleatória, né, ponderada pelo valor de x. Então, vamos calcular a média ou esperança para essa variável aleatória x. E, novamente, que a média terá necessariamente que ser um valor entre 0 e 1. Então, a esperança de x, nesse caso, ela é integral de 0 até 1 de x vezes 2 terços de 2 menos x dx. Resolvendo, então, essa integral, separando ou não as integrais, ou resolvendo direto, nós vamos encontrar a esperança da variável aleatória. Eu vou resolver direto aqui. Então, integral de 2 vezes 2, 4, né? 4x sobre 3. Então, nós vamos ter 4x ao quadrado sobre 6. De 0 até 1. Menos 2x vezes x dá 2x quadrado. Quando a gente integra 2x ao quadrado, nós encontramos 2x ao cubo, e aí dividido por 3 vezes 3, 9. Isso de 0 a 1. Quem não tiver ainda muito domínio, né, nessa parte integral, separe esta integral, tá? Faça primeiro a integral de 4x sobre 3, menos a integral de 2x quadrado sobre 3, e vocês encontrarão este resultado. Então, substituindo os valores, nós vamos encontrar 4 sextos vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao cubo, sobre 9. Temos aqui, então, 2 terços, né? Vou simplificar o 4 com 3. 2 terços menos 2 nonos. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é 9. 9 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Menos 2. Então, a esperança de x é igual a 4 nonos. 4 nonos, na sua forma decimal, é igual a 0,44. Então, significa que, em média, a variável aleatória x, ela assume esse valor. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Está mais rapidinho, mas para a gente conseguir fazer a maior quantidade de assuntos possível. Está dando para vocês entenderem? Como é que tá? Pessoal, eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Falem aí para mim se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo escutar, ou se está muito rápido. Agora a gente conseguiu ver aqui. Então, tá bom. Vamos continuar aqui, então, tá?
Depois, se vocês acharem que foi muito rápido, vocês voltem e revejam a web, tá? Que vai ficar gravada. Tá bom? Então, a gente já falou, né? Do critério para CFDP, do cálculo da probabilidade, da esperança de X, como é que a gente calcula, né? Essa esperança. Ô, pessoal, sobre disponibilizar a gravação, o Rian está me dizendo aqui que geralmente em 24 horas fica disponível para ele fazer o download da gravação, né? Para me passar o link. Mas que a gente está tendo alguns probleminhas aqui, então tem web que tem 2 dias que ele não consegue fazer isso. Então, assim que possível, né, vai ser disponibilizado para vocês. Bom? Mas vamos continuar aqui então. Vamos falar então um pouquinho de variância, né? Vou falar rapidamente de variância, porque se vocês entenderam a esperança, vocês vão entender como é que a gente calcula a variância. E aí depois eu gostaria que vocês calculassem, né? Depois de a gente terminar a web, para essa função que eu passei para vocês, tá? A variância de X, ela também é uma medida de variabilidade, né? Assim como era para variáveis aleatórias discretas. E a variância de X, no caso de variáveis contínuas, ela é dada pela esperança de X ao quadrado menos o valor da esperança de X elevado ao quadrado. Veja que são coisas diferentes. Essa esperança de X ao quadrado é a esperança de uma nova variável aleatória, X ao quadrado. Como é que ela é calculada? Pela integral de menos infinito a infinito de X ao quadrado vezes f de X, d de X. Então, vejam que nesse caso, para vocês calcularem a variância, vocês vão ter que calcular uma nova integral, de 0 até 1, de x ao quadrado vezes a função. O valor da esperança de x nós já temos, que é igual a 0,44. E outra coisa que vocês precisam observar, que o valor da variância sempre será maior ou igual a 0. Não existe variância negativa. Então, encontrou variância negativa na hora da prova, significa, então, que tem conta errada. Volta e refaz. A variância sempre vai ser um número não negativo. Ok? Vamos falar um pouquinho também, né, para dar tempo da gente cobrir um outro assunto, a respeito da distribuição normal, né? Que é uma das distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias. Para variáveis aleatórias contínuas. Existem, gente, diversas distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Mas a mais utilizada é chamada distribuição normal. Essa distribuição normal, cada uma das distribuições de probabilidade que nós temos, seja ela normal, seja ela exponencial, seja ela Q quadrado, T distortant, elas possuem uma função densidade de probabilidade que é pré-definida. No caso da distribuição normal, ela é dada por 1 dividido pela raiz de 2π sigma 2 vezes a exponencial de menos meio vezes x menos mi, que é a média da distribuição, dividido por sigma, isso elevado ao quadrado. E se a variável x ela tem distribuição normal, significa que ela assume valores entre menos infinito e infinito. A distribuição normal ela é caracterizada por 2 parâmetros. O primeiro deles é a média e o segundo é a variância. Então, vejam o seguinte. Se esta aqui é a função densidade de probabilidade, isso significa que para eu calcular
a probabilidade de x está entre A e B, seria necessário a gente fazer a integral de A até B, de f de x, d de x. Mas a minha função f de x, ela não é integrável de forma direta. Eu não consigo fazer essa integral, né? O que é um problema para a gente. Então, o que acontece? Ao invés da gente trabalhar com esta função de probabilidade, nós iremos trabalhar com uma função de probabilidade que nos remete a uma distribuição que nós chamamos de distribuição normal padrão. E nós sempre a identificaremos por Z. Então, Z é uma variável aleatória que tem distribuição normal padrão. Só que antes da gente falar dessa distribuição normal padrão, cabe a gente destacar algumas características da distribuição normal. Então, a distribuição normal, ela é uma distribuição que tem a forma que a gente chama de forma sigmoidal, ou uma forma de sino. Essa distribuição normal, ela possui como valores centrais da minha distribuição a média, que coincide com a mediana, que coincide com a moda. Então, as três medidas de tendência central, elas são iguais na distribuição normal. Seja uma distribuição normal qualquer, ou seja uma distribuição normal padrão, tá? Se ela, né, é centrada na média, né, ela tem essa forma de sino centrada na média, nós dizemos também que essa distribuição ela é simétrica em relação à média. Quando a gente integra de menos infinito até infinito, nós encontramos uma área igual a 1. Né? Por que 1? Esse 1 equivale a 100%. Isso significa que a probabilidade da variável assumir valor entre menos infinito a infinito é 100%.
Pessoal, vocês estão me escutando agora? Vamos continuar aqui, então. A respeito de postar vídeo explicando a matéria na plataforma, tá, mas a gente não tem tempo, né, para gravar vídeo sempre dos assuntos e editar e tudo. Mas no YouTube também tem diversos canais que tem esses assuntos, tá? Então, vocês podem acessar lá também, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? A gente está falando aqui de variável aleatória contínua que tem distribuição normal, né? Então, que é uma distribuição de probabilidade para esse tipo de variável aleatória. A distribuição normal, né, voltando aqui um pouco, ela tem a forma de um sino, né, ela é sigmoidal, ela é simétrica em relação à média. A média, mediana e moda, né, elas coincidem no valor central, tá? Isso significa, então, que este valor da minha média divide a distribuição ao meio. 50% dos valores maiores ou iguais à média e 50% dos valores menores ou iguais à média. Pode deixar no chat lá. Só que acontece, para a gente calcular probabilidades, né, associadas a esta distribuição, nós teríamos, então, que integrar esta função densidade de probabilidade. O que não é, né, fácil de se fazer, porque essa f de x ela não é integrável de forma direta. Então, qual é a alternativa? A alternativa é transformar qualquer que seja a distribuição normal de média μ e variância sigma 2 em uma distribuição que a gente chama de distribuição normal padrão, que é uma variável que é representada por uma variável z, que tem distribuição com média 0 e variância 1. Isso nos facilita em que sentido? As probabilidades associadas à distribuição normal padrão, elas são tabeladas. Nós temos tabelas, né, para calcular essas probabilidades. Mas como é que a gente transforma, então, de uma variável x para uma variável z? Nós vamos utilizar a seguinte relação. Nós vamos dizer que z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. E aqui vocês precisam tomar cuidado, porque o parâmetro da distribuição é a variância. Então, nós precisamos obter o desvio padrão através da raiz dessa minha variância. Então, vamos supor que a gente tenha uma variável x com distribuição normal, com média 20 e variância 4. E a gente queira calcular a probabilidade de x ser maior que 26. Bem, esse x, tendo distribuição normal, tem a forma de um sino, centrado na média, que é 20. Então, o 26 está à direita do meu 20. Eu quero calcular essa probabilidade. Probabilidade de x ser maior do que 26. E aqui tanto faz, ser maior que 26 ou maior ou igual, né? Eu já falei que para variáveis contínuas, a gente não faz essa distinção. Eu não consigo, então, calcular essa probabilidade de forma direta. O que eu vou fazer, então? Para este valor de x igual a 26, eu vou calcular o seu valor de z. Quanto é que ele vale? Então, nós vamos utilizar a relação. Z é igual a x, que é 26, menos a média, que é 20, dividido pelo desvio padrão, que vale 2. Vejam que 4 é o valor variância. Então, nós sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Então, o valor de z, nesse caso, ele é igual a 26 menos 20, 6, dividido por 2, 3.
Isso significa, então, que a probabilidade de x ser maior que 26 é a mesma probabilidade de x ser maior de z, né? Desculpem, já que a gente já transformou para a variável. A borracha está onde? Não sei. Uhum. Não tem problema. Então, probabilidade de x ser maior que 26 é a probabilidade de z ser maior do que 3. Nos exercícios, tem lá pedindo para a gente traçar essa curva normal, né? E sombrear a área que a gente quer calcular dessa probabilidade. Então, nós temos uma variável agora z, que também tem distribuição normal, só que agora centrada no zero. Lembra que z tem distribuição normal com média 0 e variância 1. Nós queremos, então, calcular a probabilidade de z ser maior do que 3. Então, é essa área que eu rachurei ali. Nós utilizaremos, né, uma tabela de distribuição normal que vai nos dar a seguinte probabilidade. Nos dá a probabilidade do valor de z estar entre 0 e um valor de z calculado. Existem diferentes tabelas de distribuição normal, mas a que nós vamos utilizar e a que vai estar disponível na prova e a que eu acho de mais fácil entendimento é essa. Então vejam que na tabela nós vamos encontrar esta probabilidade de 0 até 3. Quando vocês olharem lá a tabela, vocês vão ver que a tabela da distribuição normal, eu tenho valores, né? Numa primeira linha aqui na tabela e tenho valores aqui na minha coluna, na primeira coluna. Aqui na primeira coluna, eu tenho o valor inteiro, que vai de 0, alguma coisa, e uma casa decimal. Então, 0,0, 0,1, 0,2, até 3,9. E na primeira linha, nós vamos ter a segunda casa decimal. Então, nós temos 0,01, 0,02, até 0,09. Nós queremos buscar a probabilidade de x estar entre 0 e 3. Então, o 3, ele vai estar numa determinada linha, 3,0, né? Aqui a gente começa de 3,00, né? Que vai ser o valor inteiro. Nós vamos pegar, então, o valor de probabilidade dessa interseção, da linha do 3 e da coluna do 0,00. Então, se nós buscarmos na tabela da distribuição normal, por favor, da distribuição normal esse valor, nós vamos encontrar que esta probabilidade, ela é igual a 0,4986. Isso significa, então, que a probabilidade de estar entre 0 e 3 é 0,4986. Só que a gente não quer essa probabilidade. Eu quero a probabilidade de z ser maior que 3. Então, isso vai ser quanto? Vai ser 50%, que é a probabilidade de ser maior do que 0, menos a probabilidade de estar entre 0 e 3, que é 0,4986. Então, essa probabilidade ela é igual a 0,0014, ou 0,14%. Vamos ver alguns exemplos de cálculo de probabilidades, tá? Com a distribuição normal. Vamos supor que a gente queira calcular
a probabilidade de Z estar entre menos 1,25 e 1,57. Então, colocando isso, né, no gráfico da distribuição normal, valores negativos estão à esquerda do zero. Então, vou marcar aqui em algum ponto, menos 1,25. Valores positivos estão à direita. Então, vou marcar aqui 1,57. Então, a probabilidade que nós estamos buscando é a soma destas duas áreas, olha. A probabilidade de estar entre menos 1,25 e 1,57. Esta probabilidade, então, ela é a probabilidade do Z estar entre menos 1,25 e 0, mais a probabilidade do Z estar entre 0 e 1,57. Não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês que a distribuição normal ela é uma distribuição simétrica. Por esse motivo, né, se vocês olharem uma distribuição normal, a tabela dessa distribuição, vocês verão que a tabela ela só contém probabilidades para valores de Z positivos. Isso significa que este valor aqui, ó, de Z negativo, áudio. Pessoal, caímos novamente, mas já nos restabelecemos. Vocês estão aí? Marcos, você está me ouvindo agora? Ok, vamos continuar então. Eu estou dando aqui alguns exemplos de cálculo, né, de probabilidade com a distribuição normal. Porque vocês deverão aprender a fazer isso, né, tanto para os exercícios quanto para a prova, tá? E em testes de hipótese, a gente também vai usar esses conceitos. Então, eu estava falando para vocês... Caiu de novo. Ó, reconectando. Vamos ver aqui então. Eu estava falando para vocês que para valores de Z negativos, eu não tenho as probabilidades na tabela. Por ser distribuição normal, uma distribuição simétrica, não é necessário que a gente tenha isso, né? Então, o que acontece? A probabilidade de Z estar entre menos 1,25 até 0 é a mesma probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25. Então, como é que a gente busca esse valor? Vocês devem ir lá na tabela da distribuição normal, procurar na primeira coluna até encontrar, né? Aqui na primeira coluna, até encontrar
Vocês vão olhar na primeira coluna até encontrar o valor 1,20. Encontrando o valor 1,20, vocês devem seguir nessa linha até encontrar a interseção com a segunda casa decimal, que é 0,05. Então, o valor que vocês vão encontrar para esta probabilidade é igual a 0,3943. Zero vírgula 39,43. O valor da probabilidade de 0 até 1,57, novamente vocês irão na primeira coluna até encontrar o valor 1,50. E seguindo na linha, né, do 1,50 até encontrar a sua segunda casa decimal, que é 0,07. Então, o valor dessa probabilidade é igual a 0,4417. A probabilidade que nós estamos procurando, que a probabilidade está entre menos 1,5 até 1,57, é a soma destas duas probabilidades. Né? Então, nós precisamos adicionar esses dois valores. Então, a probabilidade de Z está entre menos 1,25 e 1,57 é igual a 83,6%. Vamos para mais um caso, né? Queremos calcular agora a probabilidade de Z estar entre 1,2 e 2,59. Então, vamos traçar na curva essa probabilidade. Vejam que os dois valores, eles são positivos. Então, os dois valores, eles estão à direita do zero, né? À direita ali da minha média. Então, nós temos aqui 1,2 e 2,59. Nós queremos, então, calcular essa probabilidade, que equivale a essa área que foi rachurada. Nós não temos essa probabilidade direto na tabela, mas nós temos na tabela a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,2 e a probabilidade de Z está entre 0 e 2,59. Então, vejam que a probabilidade que nós estamos procurando é justamente a diferença entre esses meus dois intervalos. Né? É justamente esta diferença que é a probabilidade de estar entre 1,2 e 2,59. Então, como é que a gente calcula isso? Isso vai ser a probabilidade do maior intervalo, que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 2,59, menos a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,2. Aí sim, esses valores a gente tem na tabela. Probabilidade de Z estar entre 0 e 2,59 é 0,4952. Menos probabilidade de estar entre 0 e 1,2, que é 0,3849. Então, a probabilidade de estar entre 1,2 e 2,59 é dada por 0,1103 ou 11,03%. Vamos para mais um caso. Vamos calcular aqui agora a probabilidade de Z
ser menor que menos 1,5. Vamos traçar a curva. Menos 1,5 está à esquerda do zero. Então, eu quero calcular esta probabilidade da área rachurada. Novamente, nós não temos esta área, né, essa probabilidade na nossa tabela. Mas nós temos qual probabilidade? A probabilidade de estar entre 0 e 1,5. Lembra da simetria. Então, essa probabilidade que nós estamos procurando, de Z ser menor que menos 1,5, ela é 0,50 menos a probabilidade de estar entre 0 e 1,5. Lembrem-se sempre, a probabilidade de ser menor do que 0 é 50%. A probabilidade de ser maior do que 0 também igual a 50%. Então, a probabilidade de Z ser menor que menos 1,5 é 50% menos, olhando lá na tabela, então na primeira coluna, até encontrarmos o valor 1,5, na primeira coluna encontramos a linha do 1,5, e aí a interseção com a segunda casa decimal. Então dá 0,4331. Então, isso é igual a 0,0669, ou 6,69%. Então, pessoal, vocês precisam saber calcular essas probabilidades. Pessoal, a internet aqui caiu de novo. Agora vocês estão me escutando? Estão me ouvindo? Tá. Então, o que eu estava falando com vocês? Que é necessário que vocês saibam, né, fazer esses cálculos de probabilidade da distribuição normal, saber usar a tabela, né, e calcular essas probabilidades. Na web de segunda-feira, a gente vai tratar de testes de hipóteses, né? Eu vou ver os principais conceitos de testes de hipóteses, vamos ver alguns exemplos.
Só que antes disso, eu vou disponibilizar para vocês 2 arquivos, que é um arquivo de distribuição normal e um de variável aleatória contínua, tá? Com algumas resoluções do que a gente fez aqui hoje e também de alguns outros exemplos, tá bom? Vocês querem pedir alguma coisa? Querem ver, que eu veja alguma coisa lá na plataforma? Tá faltando um material lá de teste de hipótese? Aí eu vou colocar até amanhã, tá? Tudo bem, pessoal? E avisem seus colegas que não conseguiram acessar, que o mais rápido possível a gente vai disponibilizar o link da web para que vocês possam assistir. Então, Marcos, segunda-feira a gente tem outra, tá? Segunda-feira às 19h30. Eu vou dar aula no intervalo aqui das minhas aulas do presencial. Aí 19h30. Aí vamos ver se a internet está melhor e não fica caindo toda hora, tá? E na semana que vem eu vou tentar fazer uma web com vocês na quarta ou na quinta-feira, tá? Já que a nossa prova é na sexta, para a gente tirar dúvidas, né? Aí eu falo com vocês se vai ser na quarta ou se vai ser na quinta-feira, tá bom? Mas aí no mais é isso. Aí boa noite então para vocês, tá? E qualquer dúvida vocês mandem ou lá no grupo do WhatsApp ou lá na plataforma, tá bom? Boa noite então.